Olá, muito bom dia. Hoje é sexta-feira, 10 horas e 8 minutos. Queria cumprimentar a todos vocês, agradecer, dizer que atrasamos um pouquinho, porque ao vivo, nós não somos nem o Faustão, porque quem sabe faz ao vivo, a gente estava com alguns probleminhas técnicos, mas, graças a Deus, estamos aqui para poder fazer a nossa live. Eu peço a você que compartilhe a live, porque vamos tratar aqui de assuntos muito importantes, assuntos de interesse do futuro do nosso estado, do futuro do Amazonas. Vejo aqui que já tem algumas pessoas aqui, Eduardo Oliveira, o Ilan, Joel, o Felipe, André Rodrigues, Márcio Fernandes, Juliana Matos, muito obrigado pela audiência de todos vocês. Aqui a Janaína também, Jefferson, o Edilson, obrigado, muito obrigado. Bem, meus amigos, nós marcamos uma live e para fazer alguns comunicados importantes. Via de regra, os políticos tradicionais, eles escondem as suas vontades, só fazem anúncios após pesquisas, após acordos ou partidos. Eu quero poder fazer diferente. Eu quero poder ter a oportunidade de ter tempo para discutir um projeto de futuro para o Amazonas. Um projeto que possa trazer ao Amazonas um futuro melhor, com qualidade de vida, com oportunidade. A eleição de 2022, ela é uma eleição que já foi até um pouco antecipada pelo cenário nacional e também pelo cenário estadual. Eu milito na política desde 1996. Desde 1996, que fui candidato a vereador da cidade de Manaus, estou exercendo meu 5º mandato de deputado estadual. Tive a oportunidade de ser candidato a prefeito de Manaus, que nos deu a condição de mostrar à população de forma muito clara propostas para a cidade de Manaus e mostrar um futuro melhor. Hoje eu tenho um comunicado importante, para mim pessoalmente, para a nossa equipe e acredito para a democracia e para o processo político que nós vamos viver agora em 2022. Eu sempre tive um sonho muito grande, desde quando eu entrei na política, de poder dar a minha parcela de contribuição e poder governar o nosso estado, ou a nossa cidade, mas poder fazer aquilo que não foi feito, aquilo que foi dado oportunidade a tantos e que não foram feitas da forma correta, da forma que o Amazonas merece, porque eu entendo e acho que o Amazonas merece e o Amazonas pode muito mais. Então, eu, a partir de hoje, eu declaro que iniciarei uma pré-candidatura ao governo do Estado. Nessa pré-candidatura ao governo do Estado, nós vamos ter a oportunidade, nesses canais das mídias sociais, pela imprensa, pelas visitas que vamos fazer no interior, por visitas nos bairros de Manaus, discutir um projeto de desenvolvimento para o Amazonas. Então, se Deus, logicamente, se Deus e a população me der a oportunidade de governar o estado do Amazonas, eu não irei descansar um minuto para transformar o Amazonas num dos melhores estados para se viver. Transformar o Amazonas e dar a oportunidade
ao cidadão ter serviços públicos de qualidade. Transformar o Amazonas e dar a oportunidade ao cidadão ter uma saúde digna, ter uma educação que possa transformar e dar condições a ele entrar no mercado de trabalho e, acima de tudo, ter um plano de desenvolvimento do Amazonas. A gente tem visto que, até mesmo no norte do país, você tem Rondônia, você tem Roraima, você tem Pará, que todos eles estão com um projeto de desenvolvimento a longo prazo e que já estão colhendo resultados. Então, é preciso nós discutirmos o Amazonas e discutirmos de forma correta, de forma séria, buscando quem conhece da realidade de cada área, que nada mais é do que aquele usuário que usa um hospital, um centro de saúde, aquela pessoa que hoje tem que bater numa delegacia porque perdeu o seu celular na parada de um ônibus. Então, nós vamos discutir e vamos ter a oportunidade de discutir até o processo eleitoral, como uma pré-candidatura ao governo, vários temas, né? E temas de interesse. E nós vamos buscar alguns eixos de discussão. Por exemplo, um dos graves problemas da nossa cidade, do nosso estado, é a segurança pública. Muito embora os dados que nós temos são dados precários, porque o sistema de informação não são alimentados, nós estamos vendo o homicídio crescendo cada vez mais. O número de latrocínio, o número de estupro, o número de assaltos na cidade de Manaus. Nós passamos agora, bem pouco tempo, por algo inacreditável, em que facções criminosas tomaram conta da nossa cidade e causaram horror na cidade inteira, com ônibus pegando fogo, isso que demonstra a conivência, a complacência do poder público. Segurança pública é, sem dúvida nenhuma, vida. É salvar vidas, é poder garantir o direito do cidadão de ir e vir, é garantir o direito do cidadão ter a sua liberdade garantida. Então, nós vamos discutir muito, vamos aprimorar, vamos fazer uma discussão da segurança pública, como vamos discutir a área da saúde. A saúde é algo que eu milito há muitos anos, desde quando meu pai, que é médico, fundador de 3 unidades de saúde, Pronto-Socorro e Hospital dos Acidentados, Sociedade Pró Saúde, do Dr. Luiz Fernando, e o Grupo Samel, e a gente vem participando na área administrativa da área da saúde, que nos trouxe um grande conhecimento, e afirmo a vocês que o Amazonas tem recurso, gasto mais de 3 bilhões de reais com saúde, só do governo do estado, Prefeitura de Manaus mais de 1 bilhão, e todos os municípios com um gasto também grande na área da saúde, até porque há uma medida constitucional de que 12% o estado tem que gastar e 15% os municípios dos orçamentos. Então, a gente precisa fazer uma reestruturação total. A estrutura física precisa ser utilizada em 100%. Eu dou alguns exemplos aqui. As policlínicas, CAIMs e CAICs, não é usado 30% da capacidade. Aí a gente vai para os pronto-socorros. Os pronto-socorros, a gente precisa aumentar a complexidade dos pronto-socorros, porque é comum um acidente de moto, o cidadão vai com um problema ortopédico e ele tem que ser enviado depois para o Adriano Jorge.
faz só os primeiros socorros, uma estabilização, e tem que ir para o Adriano Jorge e segue as filas quilométricas que tem para as cirurgias. O Hospital 28 de Agosto é um hospital que recebe os pacientes com problemas cardiovasculares. Os problemas cardiovasculares e cardíacos é o que mais mata no mundo inteiro. Só que o Hospital 28 de Agosto, por exemplo, não tem uma hemodinâmica para fazer os cateterismos, para fazer a arteriografia. Aí vai para o João Lúcio, que recebe os pacientes para neurocirurgias, os traumas neurológicos, não tem uma ressonância. Aí você vai para outras unidades e vê que falta muito para nós chegarmos a ter um atendimento com dignidade. Na semana passada, eu fui no Hospital Delfim Alzis, que tem uma grande estrutura física, e o pronto-socorro está fechado. O pronto-socorro, que era para estar servindo a população, principalmente da Zona Norte de Manaus, ele está fechado. Então, nós precisamos reestruturar toda a alta complexidade e média complexidade de Manaus e trabalhar muito no interior. Trabalhar no interior para que as unidades de saúde do interior possam ter a condição de não ter que enviar todo mundo para Manaus. Então, é poder, em uma ação em conjunto com as prefeituras, poder fazer com que a complexidade dos hospitais seja maior. Quando eu fui candidato a prefeito de Manaus, nós propomos aqui para Manaus os CAIS, Centro de Atenção Integral à Saúde, que é para ter em um único lugar área de especialistas, um ambulatório de especialistas e exames. E é uma proposta que nós vamos levar também para o interior do Estado. Enfim, nós precisamos fazer com que o Estado do Amazonas tenha planejamento, tenha competência, tenha gestão para poder caminhar e percorrer um futuro muito melhor. E um futuro que traga oportunidades. Os mesmos políticos que já tiveram muitas oportunidades de fazer e não fizeram. Uma grande prova é a nossa economia. A nossa economia está centralizada na Zona Franca de Manaus. Não houve competência para criar alternativas econômicas no interior do Estado, no setor primário, no turismo, na própria indústria da Zona Franca de Manaus, de criar mecanismos e outras fontes, outros meios, outras indústrias para o Amazonas, indústria até de bens que nós consumimos aqui. É poder trabalhar no turismo, é aproveitar aquilo que Deus nos deu para o Amazonas, a nossa biodiversidade. Enfim, minha gente, essa live ela tem por objetivo, em primeiro lugar, para deixar de forma muito clara, né, porque eu não tenho por que esconder ou fazer mistério daquilo que nós queremos, daquilo que nós sonhamos, daquilo que nós pensamos para o Amazonas. Então, a nossa pré-candidatura ao governo é uma pré-candidatura que será colocada à população de forma muito clara, com ideias, com propostas. Vamos buscar os apoios necessários para que, se for da vontade de Deus e da vontade da população do estado do nosso querido Amazonas, nós podemos ter a oportunidade de poder cumprir e poder fazer com gestão eficiente, fazer o Amazonas um Amazonas muito melhor, porque o Amazonas merece e o Amazonas pode mais. Como nós falamos, o Amazonas pode mais na saúde, pode na segurança pública, pode no desenvolvimento econômico,
pode fazer da nossa educação uma educação transformadora, levar a tecnologia para as escolas. Parece que as nossas escolas pararam no tempo em relação à tecnologia. Hoje nós já temos lousas digitais, muitos mecanismos de ensino, e como fez falta esses mecanismos de ensino agora na pandemia, onde houve o isolamento. Então, a educação tem 25% do orçamento, e esse é um orçamento que só vem crescendo ao longo do tempo. O Amazonas não tem problema de recursos. Os recursos são arrecadados e têm batido recordes. Nós temos problema de gestão, nós temos problemas de serviço, nós temos problemas de ação efetiva e boa vontade também dos governantes em fazer e transformar o nosso Amazonas. Vamos ter essa oportunidade. E eu convido você para que juntos nós possamos discutir o nosso futuro. Falamos de alguns temas, mas vamos falar também de questões sociais, vamos falar de infraestrutura do nosso estado, falar de logística, falar de portos, falar de hidrovias, falar de estradas, falar de desenvolvimento social. Eu participava de uma votação na Assembleia na semana passada de um projeto relacionado às leis das pessoas com deficiência. Eu ali lembrava e cobrava também. O Amazonas tinha uma secretaria para a pessoa com deficiência que foi extinta, como foi extinta a Secretaria de Esportes. Então, nós precisamos, efetivamente, em conjunto, junto à população, discutir um futuro melhor para o Amazonas. E essa é a minha ideia, esse é o meu propósito. O meu propósito de discutir, de trabalhar, e se assim Deus nos permitir ser candidato ao governo, ou vir a governar o Amazonas, eu não irei descansar um segundo para fazer do Amazonas um estado muito melhor e um estado que seja referência para o país e não, infelizmente, a referência e as informações que são dadas para o resto do país com vergonha, com a vergonha do Amazonas, como nós passamos não só a vergonha nacional, como muita dor, como muito sofrimento, agora no momento do coronavírus. Então, meus amigos e minhas amigas, eu quero convidar você, convidar para que juntos nós possamos discutir. Nos ajudem a construir um projeto, a um programa que venha a trazer e resgatar a dignidade do povo do estado do Amazonas. Então, eu quero agradecer muito a todos vocês que aí estão. A live, lógico, fica à disposição para as pessoas verem. Nós vamos também abrir agora, nós vamos abrir um bate-papo com alguns jornalistas. Vamos ver aqui, já tem várias perguntas aqui pelos internautas, e nós vamos aqui fazer uma interação, bater um papo e, acima de tudo, responder várias perguntas. E, nesse momento, eu quero agradecer aqui o meu amigo Sabadim, repórter, jornalista, que vai nos ajudar aqui a fazer uma mediação junto com os jornalistas e que a gente possa responder algumas perguntas. Eu queria aqui chamar o meu amigo Sabadim. Muito obrigado, Sabadim. Vamos lá, vamos abrir para as perguntas e vamos conversar com os nossos amigos, companheiros jornalistas, vamos responder também perguntas aqui dos nossos internautas. Muito bom dia, deputado. E agora podemos falar, né, oficialmente também aí como pré-candidato a governo do estado do Amazonas. Quando o senhor começou a anunciar e levar essa linha que poderia anunciar que de fato seria um pré-candidato,
os nossos colegas de trabalho, pessoal da imprensa, jornal, TV, rádio, sites, não só aqui de Manaus, mas do interior do estado e Brasil afora, já começaram a mandar perguntas aqui para a gente. Então, eu estou aqui mais para tentar mediar um pouquinho com os nossos colegas de trabalho, e eu agradeço e lhe parabenizo. Eu acho que é mais do que importante o Amazonas ter mais um grande nome, mais uma grande opção para o governo do estado do Amazonas. Isso se chama democracia. Mas, alguns colegas nossos já estão conosco, alguns vão poder fazer a pergunta diretamente aqui pelo vídeo, conseguir. Quem não puder, não se preocupe, pode mandar sua pergunta aqui para a gente, que eu teria um imenso prazer em repassar ao nosso deputado e pré-candidato a governo do estado do Amazonas. Bom, sem delongas, então, eu já estou aqui com o nosso colega de todas as manhãs também, que ele participa no rádio, tem aí o portal BNC Amazonas, Newton Correia, o meu muito bom dia. Eu já abro espaço para você fazer diretamente a pergunta ao nosso deputado e pré-candidato ao governo. Gostaria de saber do deputado Ricardo Nicolau acerca de partidos. O partido que ele pertence hoje é o PSD, do senador Omar Aziz, que há 2 semanas anunciou que o PSD não terá candidatura ao governo do estado. Ou seja, isso lhe obrigará a deixar o partido. O senhor já está tratando disso? Na semana passada, a gente ficou sabendo que o senhor teve encontro com o presidente nacional do PDT, Carlos Lupe. Esse é o caminho para a esquerda? O senhor ainda vai aproveitar o tempo que tem para avaliar uma mudança mais específica de partido político? Benilton, bom dia a você, muito obrigado pela tua participação. Uma candidatura, necessariamente no Brasil, precisa de partidos políticos. Eu faço parte do PSD desde a sua fundação. E de forma amistosa, nós vamos sair do PSD e estamos analisando vários partidos. Eu fico muito honrado com os convites que tenho recebido, como você falou, do PDT, que é um partido histórico, é um partido que tem uma expressão nacional muito grande. Estamos conversando com vários outros partidos, e nós vamos sair no momento certo que a legislação permitir. Nós vamos sair do PSD, mas de forma amistosa, até porque nós temos um projeto e temos uma plataforma, vamos defender algo que acabei de falar dentro de uma pré-candidatura ao governo. O partido na qual eu pertenço tem já uma linha de trabalho que eu respeito, e nós vamos buscar os partidos políticos que possam compor uma coligação, e vamos buscar partidos que queiram que o Amazonas seja um Amazonas diferente. Nós não vamos abrir mão dos nossos princípios por uma eleição. Nós vamos buscar pessoas que queiram contribuir e que queiram ajudar o futuro do nosso Amazonas. Na democracia, quem define quem serão os governantes, muito embora os caciques acham que podem resolver no tabuleiro, que podem resolver dentro das suas casas, mas na democracia quem decide o futuro é a população. E é com a população que nós vamos buscar. Não existe candidaturas independentes, avulsas no Brasil. Você tem que ter um partido político. E é lógico que nós estamos trabalhando, estamos conversando com os partidos políticos que tem no Brasil, para nós termos a segurança necessária de poder defender as nossas bandeiras e defender, acima de tudo, o Amazonas. Um partido que defenda o Amazonas, que defenda a Zona Franca de Manaus, que defenda o futuro do nosso estado. Então, isso será trabalhado. Tão logo eu tenha definido, nós vamos apresentar à sociedade o partido na qual eu, se Deus quiser,
haverei de ser candidato ao governo do nosso Estado. Muito obrigado, deputado. Obrigado, Newton. Grande abraço, meu amigo. Muita gente também aqui, colegas de trabalho já enviando perguntas, e a gente, é claro, também, daqui a pouquinho eu repasso essas perguntas aqui ao nosso deputado e pré-candidato. Olha, mas nós já temos mais uma participação, um grande colega, estudamos juntos ainda nos primórdios, o Charles Fernandes, que ele representa a Rede Tiradentes. Charles, bom dia, faça sua pergunta aí. Deputado, o senhor tem como principal bandeira a saúde. E, recentemente, na Assembleia Legislativa, o senhor cobrou o repasse do FTI para os municípios, né, do estado do Amazonas. Deu uma sumidinha aqui do... Ok? Está me ouvindo? Recentemente, o senhor cobrou o repasse do FTI para os municípios do estado do Amazonas e o senhor tem como prioridade a saúde. Eu gostaria de saber, o senhor, eventualmente, sendo eleito como governador do estado, o senhor terá a saúde como prioridade na sua gestão? Oi, Charles, muito obrigado pela tua pergunta. Na verdade, a saúde, ela é extremamente importante porque ela é vida. Sem saúde, nós não vamos trabalhar, nós não vamos fazer nada. Mas é lógico que o Amazonas tem muitos desafios além da saúde. Os desafios econômicos, de oportunidade, geração de emprego, um grande desafio de enfrentar a segurança pública, dar condições aos nossos policiais e trazer tecnologia para a segurança pública. Nós temos problemas sociais grandes, nós temos a falta de atividade econômica no interior. Então, sem dúvida, a saúde, ela deve ser prioridade, sim. A saúde precisa muito. Nós temos filas quilométricas para cirurgias, você tem fila para o oftalmologista, você tem fila para a ultrassonografia enorme, mas nós queremos pensar o Amazonas como um todo. E quando você falou também do FTI, pensar no Amazonas como um todo não é pensar apenas na cidade de Manaus como a capital-estado. Quase metade da população vive nos municípios. E nós precisamos fortalecer os municípios. Eu tenho visitado vários municípios, tenho conversado com muitos prefeitos, vereadores, com a sociedade, para também criar alternativas para o interior. Não basta fazer programas de marketing, né? Aí você tem aí o programa Safra, não sei o quê, programa Terceiro Ciclo, Zona não sei o quê. Não, é preciso ter um projeto e é preciso ter recursos. É preciso descentralizar parte dos recursos. E nós apresentamos uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, para garantir com que 100% dos recursos do FTI, que é um fundo para interiorização do desenvolvimento, para o turismo, para a infraestrutura, que, infelizmente, ao longo do tempo, não chega até o interior. Eu acredito que ano que vem, esse fundo deve chegar em torno de 1,5 bilhão. E esses recursos devem estar nos municípios, para investimento, para infraestrutura, para saúde, para educação, para segurança. Então, nós já apresentamos uma emenda constitucional, estamos buscando o apoio da classe política, dos prefeitos, dos vereadores, da sociedade, de todos os municípios, para que possam sensibilizar os deputados e toda a estrutura de poder existente no Estado para que a gente possa fazer justiça com o FTI. Hoje o FTI, para você ter uma ideia, Charles, a empresa terceirizada lá na penitenciária aqui de Manaus, lá no Puraquequara, por exemplo, que cobra R$5 mil por um preso, que é um absurdo, o valor que ela recebe são recursos do FTI. Recurso que era para desenvolvimento do interior. A gente tem visto aqui em Rondônia, e eu participei agora, eu fui e fiz a BR-319 dirigindo, fiz de carro,
Fui até o Manaquiri, dei um desvio em Manaquiri, fui no Careiro, fui ao Humaitá, fui até Porto Velho. A gente vê em Rondônia que os municípios estão fortalecidos, os municípios estão produzindo. O peixe que nós estamos consumindo aqui tem vindo de lá, de Rondônia. A gente vê em Roraima também que já estão buscando desenvolvimento, principalmente no setor primário. O Pará, os seus municípios estão fortalecidos e o Amazonas, infelizmente, tem municípios enfraquecidos no ponto de vista econômico e social também. Então, Charles, essa é uma bandeira, é um trabalho que nós vamos fazer e vamos defender, que é a defesa da capital, mas é a defesa também dos nossos amigos e irmãos do interior. E, logicamente, vamos pensar no Estado como um todo. A saúde é prioridade? Sim, mas o Amazonas tem muitos desafios para serem feitos e enfrentados e, se Deus quiser, vencidos. Muito obrigado, deputado. Obrigado, Charles. E a gente continua aqui, olha, muita gente participando, muito obrigado aí aos nossos colegas, a população sendo representada nesse momento por esses comunicadores, a qual também conhece muito bem o anseio da população e estão aí fazendo as perguntas direto ao deputado e agora pré-candidato ao governo do Estado. Deixa eu ir agora para o Portal Tucumã com o Henrique Mesquita. Bom dia, Henrique, pode fazer sua pergunta. Deputado Ricardo, uma pergunta, né, que todo mundo está querendo saber, com essa surpresa, né, de você ter anunciado agora a sua pré-candidatura ao governo. Quem o senhor gostaria que caminhasse junto ali como sendo seu vice? Já tem algum nome? Algo? Essa é a primeira pergunta que acho que todo mundo ficou realmente interessado, né? A outra questão também é no aspecto econômico. A gente sabe que os desafios no governo são até bem mais amplos, né? E a gente vive aí uma retomada econômica após o período pandêmico. Inclusive as coisas no mercado, nas mercearias estão muito caras para a população em geral. Então, quais seriam as estratégias que um possível governo seu faria para encarar, né, essa retomada econômica, também combatendo, né, a inflação no Estado, e ao mesmo tempo mantendo o desenvolvimento industrial? Henrique, muito obrigado pela tua pergunta. Ainda não temos nomes, né? Nós estamos trabalhando agora, no momento, na construção, lógico, de um grupo político, de partidos, de pessoas bem intencionadas e que queiram trabalhar por um futuro melhor do nosso Estado. Eu falava agora há pouco que nós não vamos abrir mão de princípios para concorrer à eleição. Nós vamos buscar pessoas que efetivamente querem trabalhar e querem um futuro diferente para o Amazonas. Então, nós vamos ter, logicamente, partidos, um grupo, e o candidato a vice, ele tem que ter pré-requisitos, né? Pré-requisitos não só do seu histórico, mas, acima de tudo, compromissos. Compromissos, boa vontade. Vontade de trabalhar pelo Estado e trabalhar muito. Porque se Deus nos der, a população nos der essa oportunidade, será um governo de muito trabalho. Eu não irei me contentar com pouco. Eu não irei descansar e fazer o tradicional que é feito. Nós queremos ousar, nós queremos crescer, nós queremos fazer do Amazonas um dos melhores estados para se viver do Brasil. E para isso nós vamos precisar de pessoas que comungam e que pensem parecido e que a gente possa caminhar. Você falou aí de uma questão fundamental. Não há desenvolvimento social se não houver, primeiro, desenvolvimento econômico. Então, a economia é que faz a população ter serviços públicos de qualidade, ter oportunidades e qualidade de vida. Nós hoje temos a Zona Franca de Manaus. A Zona Franca de Manaus, ela é o nosso pilar central, que nós precisamos buscar alternativas, sim, mas fortalecer cada vez mais.
O nosso polo industrial, que é fundamental para a nossa economia, ele é muito forte no eletroeletrônico, ele é muito forte no polo de duas rodas, forte em alguma área de componentes, mas pode crescer. Mas nós precisamos discutir e poder levar a Zona Franca para o Brasil e atrair novas indústrias de outros segmentos, né? Nós temos aqui um polo que pode ser um polo muito grande, o polo de remédios. Nós já temos no Amazonas uma grande indústria, uma das maiores indústrias de remédios do Brasil. Então, temos o Salompas também. Esse é um mercado, uma indústria que pode crescer muito. Uma das indústrias que mais cresce no mundo inteiro é de cosméticos. Muitas essências saem daqui para serem produzidas fora. Nós precisamos inverter isso. Precisamos fazer com que as essências produzam aqui os bens que nós próprios consumimos aqui. Então, como nós temos esse foco industrial, nós temos que fazer com que a indústria seja mais forte, porque a indústria mais forte, nós podemos criar as alternativas, e as alternativas que são tão faladas, mas infelizmente não são trabalhadas e não são planejadas, que é o nosso turismo. Nós temos um grande potencial mineral que não é utilizado. Nós temos riquezas no Amazonas que precisam ser exploradas de forma sustentável para dar uma condição melhor à nossa população. E quando nós fizermos com que essas cadeias produtivas se fortaleçam, automaticamente nós vamos fortalecer o comércio, que vai fortalecer os serviços. E aí vamos ter um PIB, não só um PIB maior, mas um PIB que possa ser verdadeiro. Porque muitas vezes a gente analisa que o PIB do Amazonas é um PIB relativamente alto, em função da Zona Franca. Mas nós temos que analisar o que fica aqui. Qual é a renda familiar? Nós temos uma das rendas familiares mais baixas do Brasil. Estamos brigando lá com o Maranhão e Alagoas. Então, é preciso que as cadeias sejam fortalecidas e a gente tenha mais oportunidades. Tá? A pandemia, ela trouxe, sem dúvida nenhuma, um grave problema de saúde, muita dor, muito sofrimento, milhares e milhares e milhares de pessoas. Nós passamos aqui por momentos inacreditáveis, até com falta de oxigênio. E ela traz também problemas econômicos. Tá? O Brasil como um todo, até pela demanda internacional, o Brasil tem uma tendência de crescimento econômico, né? Os nossos commodities são comprados pelo mundo inteiro. A China vai crescer mais de 2 dígitos. A Zona Franca de Manaus agora cresceu mais 60%, por essa demanda reprimida, prova a arrecadação do Estado que vem crescendo. Mas ela vem crescendo numa preocupação que você falou, e é uma preocupação muito grande. Ela vem crescendo em cima de um aumento de preços. Nós estamos com uma inflação grande e o poder de compra do cidadão está sendo diminuído. Então, há uma preocupação muito grande com um futuro breve, porque essa conta ela vai chegar. Então, os estados precisam se preparar, o governo federal precisa se preparar, e nós precisamos preparar um fortalecimento para que, quando uma crise econômica venha, ela não seja tão devastadora. Então, é preciso nós trabalharmos antes. Nós não podemos esperar acontecer para correr atrás do prejuízo
como é comum nos governos. A gente vê que as coisas têm uma tendência de pior em determinados assuntos, em pontos, desculpa, e o governo fica esperando acontecer para tomar alguma alternativa. Eu acho que essa deve ser uma grande preocupação de todos, e poder não só discutir, mas começar a preparar o Amazonas para uma possível crise e uma retomada da economia e um fortalecimento. Muito obrigado, deputado. Obrigado, Henrique. E, deputado, agora nós vamos para o interior do estado, interior que o senhor conhece. Recentemente o senhor fez aí uma visita a várias cidades, e essa cidade aqui faz parte, né, uma cidade metropolitana aqui, e que é de vital importância exatamente para o desenvolvimento do estado do Amazonas, né, porque nós possamos chegar até lá pela estrada. Vamos então para a cidade de Itacoatiara, para a Rádio Panorama, com o Rico Marques. Rico, muito bom dia. Pode fazer sua pergunta aí. Bom dia, deputado. Bom dia a todos os nossos ouvintes que estão na live. Dizer da minha grande alegria, e é uma grande torcida minha, sempre sonhei com esse momento da sua pré-candidatura ao governo do estado, e eu, como interiorano que sou, torço muito para que nós possamos ter alternativa de desenvolvimento econômico para o nosso interior. Acredito muito no setor primário, e isso eu tenho debatido muito nas nossas conversas e até propriamente com o senhor. E digo mais, o senhor tem hoje uma capacidade fenomenal de construir um grupo político, e não só um grupo político, mas como um projeto de desenvolvimento econômico para o Estado, e a prova maior está na eleição de prefeito da cidade de Manaus, quando nós conseguimos chegar até o 4º lugar. Isso, para nós, amazonenses, nos dá uma certa credibilidade, uma confiança e ter um nome que possa representar o nosso Estado com uma gana tão forte de riquezas, e o senhor acabou de falar, e eu vou relatar aqui que nós temos a Silvinita, que há tanto tempo se fala, e nós precisamos dessa vontade política para nós sairmos realmente com essa riqueza que será essencial e fundamental para o crescimento do estado do Amazonas no futuro. O que o senhor pensa sobre isso? Henrico, muito obrigado. Eu quero mandar um abraço muito grande aos nossos amigos de Itacoatiara, aí no Baixo, Médio Amazonas também, porque a Rádio Panorama também e a Rádio Difusora do nosso amigo Cleuto também cobre toda a região. O município de Itacoatiara é um município até estratégico no ponto de vista de logística, pela condição dos rios, e tem um porto graneleiro, aí é um município que tem um grande potencial de crescimento. Como você falou também na Silvinita, tem vários outros minérios que precisam ser explorados. Então, não tem como o Amazonas estar em cima de riqueza com a população pobre, com a população passando por necessidade, com algo que é inaceitável, o Amazonas ainda tem, que é a fome. A fome ou a precariedade alimentar. Então, o Amazonas, que tem tantas riquezas, a gente vê a nossa população passando por problemas sérios. Então, acho que é algo que a gente precisa enfrentar, porque essas riquezas elas precisam trazer desenvolvimento para a capital e trazer desenvolvimento para o interior. Silvinita é um dos caminhos para fazer, mas nós temos nióbio, nós temos muito gás, nós temos petróleo, nós temos cassiterita, temos muitos minérios que podem fazer com que o Amazonas também tenha um novo polo, né? Tem uns polos petroquímicos para poder ser desenvolvidos. Eu acredito muito no nosso potencial, no potencial do nosso estado, e tenho certeza que o Amazonas pode ser um Amazonas muito melhor
porque, como nós dizemos aí na hashtag, o Amazonas pode e merece mais. Né? O Amazonas merece e pode mais. Obrigado, Rico. E olha, você também, tem muita gente também entrando em contato, fazendo aí a sua pergunta, fique à vontade. Enquanto isso, deputado, permita-me aqui também, porque tem muita gente mandando mensagem aqui para o meu WhatsApp. Sabadinho, faz essa pergunta aí para o nosso deputado e agora pré-candidato a governo do estado. E olha, eu quero aqui mandar um abraço e um bom dia para o Juliano Augusto, do portal Zuca Brasil. Ele fala, bom dia, deputado Ricardo Nicolau. Faz um comentário bem interessante. 2020 entregou para sua trajetória política uma campanha municipal que encabeçou uma subida meteórica nos últimos 20 dias do pleito do primeiro turno. Primeira pergunta. No que essa experiência majoritária lhe ensinou para lhe colocar como pré-candidato em 2022 para mais uma eleição majoritária? Bem, eu agradeço ao Juliano aí do Portal Zuca. A eleição passada, ela me trouxe muitos ensinamentos, muitas lições, lições de vida, lições políticas, experiência que a gente vem acumulando só quando participa de um processo. Me trouxe descontentamentos, me trouxe... e uma coisa que me trouxe muito triste, foi sentir e ver em algumas pessoas que elas deixaram de acreditar. Elas não acreditam mais, elas não sonham mais, elas acham que o Amazonas não pode ser diferente. Eu conversava com um cidadão e ele me dizia, e eu falava da pandemia, dos problemas que nós tivemos na pandemia, dos problemas, e ele virou para mim e disse o seguinte, falou, Ricardo, a pandemia para a gente não mudou muito. Eu falei, mas como? Ele falou, olha, porque nós já estamos acostumados a não ter atendimento na saúde. Nós já estamos acostumados a perder um familiar numa fila de uma cirurgia. Então, o coronavírus, para ele, veio como mais um problema na área da saúde. Nós não podemos mais. Eu não me conformo, né? Eu não me conformo e não vou me conformar e não vou desistir em ver os problemas do Amazonas e não falar, e não trabalhar, e não me colocar à disposição para ajudar e dar a minha parcela de contribuição para mudar de verdade o nosso estado. Então, a campanha do ano passado nos trouxe muitas lições, conhecimento, de poder trabalhar e trilhar. E vamos fazer da mesma forma, com propostas, com ideias, com compromissos verdadeiros com a população da cidade de Manaus e do estado do Amazonas. O nosso compromisso não será com partidos ou políticos. O nosso partido será sempre com a população e com o futuro do Amazonas. Muito obrigado, Juliano. O Juliano aqui, deputado, ele acrescenta, e ele comunga, né? Existem os comunicadores, os jornalistas que são estudiosos da política, e isso é importante, porque a gente lembra que existe a eleição do interior e a eleição da capital, né? E a gente precisa equilibrar isso. E aí ele pergunta, onde o pré-candidato acredita que estará seu maior colégio eleitoral para atingir o mínimo sugestivo para que um candidato vá para o segundo turno, e é claro que é de aproximadamente aí 23%. O senhor acha que é capital ou interior? Eu acho que é um conjunto. A capital e o interior fazem parte de um grande estado de dimensões continentais, que é o Amazonas, e nós temos que trabalhar como um todo, independente se o colégio eleitoral é grande ou pequeno, porque o cidadão lá de Ipixuna, ele precisa de alternativas, de Alvarães, de Maraã, como Parintins, Itacoatiara, Manacapuru, Quari, Tefé, que são grandes municípios. Então, nós vamos fazer e vamos propor um plano de mudanças efetivas e de
desenvolvimento para o Amazonas, tanto da capital quanto para o interior do estado. Eu tenho visto nas andanças que estamos fazendo que há um sentimento muito grande no interior, um sentimento de mudança, um sentimento que as pessoas querem algo diferente. Chega de nós ficarmos andando em círculos, né? E aquelas pessoas que já tiveram oportunidade de fazer, já tiveram condições, já tiveram recursos para fazer e não fizeram, né? É poder dar novas oportunidades. E eu vejo que o interior do estado, a juventude, o senhor, a senhora, a pessoa já da melhor idade, eles estão com um desejo, um sentimento muito grande de algo diferente, de algo que possa trazer ao Amazonas um futuro muito melhor. Nós vamos trabalhar muito, vamos visitar todos os municípios, comunidades, bairros, vamos levar uma proposta de desenvolvimento de futuro para o Amazonas, para a capital e interior, e se assim for da vontade de Deus, poder construir um futuro diferente, virar a página da história que, infelizmente, não foi muito boa para o Amazonas. O que não falta aqui são perguntas, e, inclusive, eu estou tentando conciliar aqui, que são muitas perguntas parecidas, para a gente não ficar muito repetitivo. Mas o J. Augusto, do portal do J, ele fala aqui e comenta algo interessante. A sua família é muito ligada à saúde. Qual vai ser o seu olhar para a saúde do nosso estado? A gente vê que isso é uma pergunta macro, né? Muita gente faz essa pergunta, se questiona sobre essa questão da saúde, em especial desse período que a gente vem passando nos últimos 2 anos. Bem, eu quero agradecer, J. Augusto, as perguntas também muito relacionadas à saúde, porque é uma grande necessidade da população. Nós estamos sofrendo e sofremos aí o que todos sabem. Então, as propostas e a ideia é fazer uma reestruturação total. Então, nós não podemos mais permitir que pessoas fiquem na fila de cirurgias e o Hospital Delfim Aziz ser totalmente subutilizado. Não dá mais para um cidadão com um acidente de moto ir no 28 de agosto, no João Lúcio, no Platão Araújo, e não ter o seu problema resolvido. Então, a gente precisa dar mais complexidade, fazer com que as policlínicas possam funcionar melhor, os CAIMs, os CAICs. Nós temos um grave problema no estado do Amazonas como um todo, na cidade de Manaus, principalmente, com um déficit de leitos de maternidade. Leitos de maternidade é um grande problema, nós precisamos ampliar isso. O Hospital SECOM, que é o Hospital do Câncer, que atende não só o Amazonas, tem apenas 125 leitos. Já é insuficiente, nós precisamos ampliar, precisar de medidas preventivas para o combate do câncer, porque o câncer, infelizmente, é a segunda causa-morte no mundo inteiro. Então, é pensar na saúde como um todo e poder profissionalizar, trazer produtividade, fazer com que a saúde atenda as pessoas como elas merecem, com dignidade. Então, nós vamos poder trabalhar. É lógico que eu tenho toda a minha vida ligada à área da saúde, a nossa atividade empresarial é na área da saúde, né? E nós vamos fazer, se Deus quiser, com que a saúde do Amazonas seja uma referência e um exemplo para o Brasil, o que hoje, infelizmente, não é. Um abraço aí mais uma vez, então, o J. Augusto, do portal do J. O Jonas Wesley, da Agência Brasil, logo quando o senhor começou o seu pronunciamento, ele já foi mandando as perguntas, uma delas seria qual cargo o senhor já respondeu, né, pré-candidato aí ao governo do estado, e sobre legenda, ao qual o senhor também já falou, né, já respondeu também, que está definindo ainda como isso vai ficar mais na frente. É só para a gente registrar a participação do Jonas Wesley, da Agência Brasil. Eu agradeço, Wesley, e, na verdade, nós vamos formar, se Deus quiser, uma grande coligação com partidos e pessoas que possam
ajudar e possam estar juntos para construir um Estado melhor. Obrigado, Wesley. Muito bem. Olha, tem agora aqui do Portal do Sena. Um abraço, um bom dia ao meu amigo Sena, aí do Portal do Sena. Deputado, ninguém faz nada sozinho, não dá para governar sozinho, e ele cita, inclusive, aqui o caso do presidente da República, que se não tiver ali o parlamento do seu lado, fica complicado. O senhor é, né, do parlamento por natureza, digamos assim, tem uma larga experiência. Caso o senhor seja governador do estado, como é que está e como será o seu relacionamento com o parlamento? Na verdade, eu comecei no parlamento como vereador. E lá, como vereador, nós tivemos a experiência de ser vereador da cidade de Manaus, que é muito importante você começar como vereador. Estou no meu 5º mandato de deputado estadual, tive a oportunidade de ser presidente da Assembleia, presidente das principais comissões, fui vice-presidente, fui corregedor, tenho um conhecimento grande do parlamento, entendo a importância do parlamento e entendo também a harmonia entre os poderes e a parceria. Nós queremos construir um momento novo para o Amazonas, um momento de união, um momento com força, com garra, com determinação, e que depende, efetivamente, de todos aqueles que queiram um Amazonas melhor, independente de qualquer questão partidária. O processo eleitoral, ele é um processo que a gente trabalha, defende as nossas ideias. Quando Deus e a população dão a oportunidade ao cidadão, aí é hora de governar, é hora de unir, é hora de trazer força, trazer pessoas que possam trabalhar e possam dar a parcela de contribuição. Então, se Deus assim me permitir e a população me der a honra de governar o estado do Amazonas, nós vamos trabalhar com muita união, mas, acima de tudo, com compromisso, com gestão eficiente e determinado em fazer e transformar o Amazonas. Amazonas 1. Ela faz algumas perguntas, a quais o senhor já respondeu. Entre elas, qual seria... comenta-se que o senhor poderia ir ou não para o PDT. O senhor já falou que está estudando esse caso ainda, mas caso o senhor vá, a pergunta é: quais os seus planos para reerguer a sigla aqui no estado do Amazonas? E como seria o seu plano, né, para o interior do estado? Bem, Sabandini, eu quero agradecer ao Amazonas 1, Edilane. Eu fico muito honrado de ter recebido o convite do presidente nacional para ingressar ao PDT. É lógico que nós estamos ainda estudando, vendo possibilidades. Eu tenho, graças a Deus, recebido muitos convites de partido. Nós estamos analisando isso e, à medida que nós definirmos um partido, e aí nós vamos reestruturá-lo em todo o estado e vamos buscar coligação com outros partidos que nos dê a sustentação necessária para ter condições de passar as propostas e ideias para a população do estado do Amazonas. Quando você fala do interior do estado, e eu falava agora há pouco, o interior do estado ele precisa ser fortalecido. E fortalecer o interior do estado é fortalecer a sua economia, é colocar recursos na economia de cada município. Por isso que eu propus o FTI integral para os municípios, é poder colocar tecnologia, investimento no setor primário, é poder fazer com que os municípios tenham vida própria e possam crescer e dar oportunidade para a juventude, para o cidadão poder trabalhar e ter o seu comércio mais fortalecido. Muitas vezes, em muitos municípios, vivem muito em função do poder público. Quando sai o salário do servidor público, o comércio
funciona, dá uma melhorada. Quando acaba, o comércio morre. Então, a gente precisa criar alternativas mesmo, e vendo a peculiaridade, a capacidade de cada município, o potencial econômico de cada município e poder investir. Você vê a FEAM. A FEAM, ela tem um fundo enorme, guardado, recursos guardados da FEAM, recursos esses que eram para estar sendo colocados na economia, colocados no interior. Recursos que são arrecadados cada dia, que pela burocracia e pela falta de planejamento e falta de um plano de desenvolvimento, não são emprestados aos empreendedores, e isso traz um prejuízo muito grande. Então, nós precisamos fazer com que a FEAM traga recursos para o município e para a capital também. Muito obrigado. Vamos lá, chegando mais aqui, olha, Solange Elias, do Portal Único. Nas eleições para a Prefeitura de Manaus, em 2020, o senhor se aproximou do prefeito Davi Almeida, a quem declarou apoio no segundo turno. A pergunta é possível essa reaproximação aí com o apoio dele, da prefeitura, para a sua candidatura ao governo do estado, ou o senhor acha que esse evento recente, com a vinda do presidente a Manaus, onde estava presidente, governador e prefeito, já está definindo as coisas? Olha, eu agradeço, Solange, a pergunta. Deus e a população da cidade de Manaus escolheram o Davi Almeida e o Amazonino Mendes para passarem ao segundo turno. E eu não tinha dúvida, naquele momento, que a melhor opção para o segundo turno da eleição, até pela força, pela garra o prefeito atual, seria a melhor opção naquele momento. Então, eu, sem fazer qualquer exigência, qualquer conversa até, eu declarei apoio porque entendia e entendo que seria melhor para a cidade de Manaus. As articulações políticas, as questões políticas eleitorais, é lógico que nós vamos tratar, tá? E nós vamos buscar os apoios necessários de todas as pessoas que queiram trabalhar conosco, que queiram e tenham vontade de construir um estado melhor. Lógico que a Prefeitura de Manaus ela tem uma grande importância. Eu defendo sempre, que eu falei, da união, né? Independente até das questões políticas, você tem que ter a união necessária para governar. Você tem que ter a ajuda necessária para governar, e eu irei, se assim Deus nos permitir, buscar os apoios necessários daquelas pessoas que querem um futuro melhor para a cidade de Manaus e para o estado do Amazonas. E olha, quero agradecer aqui aos nossos colegas aí da comunicação, muita gente participando, e a gente tinha previsto 1 hora de live, já estouramos esse tempo. Eu quero agradecer mais uma vez a participação de todos, e eu tenho certeza que essa será a primeira de muitas lives aí, a qual o senhor poderá responder, né, à população diretamente, e inclusive trabalhar temas específicos, como o senhor muito bem colocou aí. Eu quero agradecer mais uma vez a minha participação aqui em poder contribuir junto com os nossos colegas de trabalho, de profissão, na área da comunicação. Muito obrigado, viu, deputado? Hoje, pré-candidato a governo do estado do Amazonas. Lhe desejo muita sorte, que Deus lhe abençoe e que seja uma caminhada vitoriosa. Um abraço. Obrigado, Sabadim, muito obrigado pela sua participação. Eu quero poder agradecer muito. Eu quero dizer que aqui eu estou vendo muitas pessoas falando aqui, o André, a Adriane, falando inclusive aqui da Fundação Secom, Fundação Secom. Tem muitas perguntas e perguntas também dos jornalistas, e nós vamos respondê-las aqui de forma individual, até porque nós ultrapassamos aí os tempos
da live. E quero agradecer muito, agradecer a participação, agradecer a Deus a oportunidade de nós podermos estar aqui nessa live conversando, falando um pouco do Amazonas, falando dos temas importantes e do nosso futuro do Amazonas. Tenho a certeza que o Ricardo Nicolau estará pronto, disposto, com muita vontade, um desejo muito grande de contribuir, de fazer do Amazonas um Amazonas muito melhor. O Amazonas merece, o Amazonas pode mais, e o Amazonas tem um grande potencial que precisa ser trabalhado. Eu sou um entusiasta pelo nosso Estado. Eu não desisto, eu não descanso, eu não vou me conformar com a situação que nós estamos vivendo. E nós vamos ficar também numa zona de conforto. Muitas pessoas falavam para mim, e amigos meus, pessoas da nossa equipe, mas, Ricardo, você vai ser candidato a governador do Estado. Ser candidato a governador é uma eleição muito difícil, é uma eleição que é comandada pelos caciques políticos. Você poderia ter uma reeleição garantida, uma reeleição com uma possibilidade muito grande. Por que você ser candidato ao governador? E eu respondo a eles com a maior clareza, porque eu não me conformo, porque eu não vou permitir, eu vou lutar, eu vou trabalhar, eu não vou deixar com que o Amazonas caia em mãos erradas ou continue em mãos erradas. O Amazonas tem um grande potencial e o Amazonas merece ter um futuro melhor. E nós vamos colocar a nossa participação, a minha força, a minha juventude, a minha condição de parlamentar, de cidadão, de empresário, juntar o maior número de pessoas que queiram fazer do Amazonas um Amazonas diferente. E eu convido você para isso. Vamos juntos. Vamos construir um Amazonas diferente. Vamos propor soluções. Vamos trabalhar. Vamos planejar. Vamos trazer uma gestão profissional e eficiente. Vamos ter o Amazonas um estado respeitado, um estado muito melhor. O Ricardo Nicolau nunca vai conseguir sozinho. Ele vai conseguir, se assim Deus permitir, se a população permitir e se nós estarmos unidos em um único propósito, que é defender, que é trabalhar e é fazer do Amazonas um Amazonas muito melhor. Muito obrigado aos jornalistas, muito obrigado aos portais. Vamos responder a todos. E eu me sinto honrado em poder estar agora conversando com vocês e buscando um novo desafio, um grande desafio, talvez o maior desafio que eu vou enfrentar na minha vida. Mas eu não tenho medo de desafios e nós vamos enfrentar com muita dignidade, com muita coragem e com muito trabalho. Que Deus possa abençoar todo o povo do estado do Amazonas, que Deus possa nos abençoar e muito obrigado pela sua presença, um bom dia e até a próxima live. Nós vamos fazer, algumas lives agora temáticas. Vamos discutir temas específicos e temas que a gente vai também convidar pessoas para poder aprimorar e poder trazer conhecimento para um plano que nós queremos apresentar à sociedade. Muito obrigado, um bom dia e até a próxima.